Você já sentiu que os desafios de sala de aula são maiores do que você pode suportar? Eu já senti. Eu também. Tia mostrou pra vocês todas as casinhas, não foi? Eu sou a professora Sandra Leal. E eu sou a professora Vanessa Fernandes. E aí, Vamos versar sobre educação? Nós, no vídeo passado, compartilhamos aqui diversas experiências de professores que marcaram a vida dos estudantes. Positivamente. Positivamente, mas por detrás dessas histórias, a gente sabe também que tem um professor que vence desafios diários. E reconhecer esses desafios é importante. Por isso, hoje, o nosso vídeo é para a gente falar desse momento de desafio na vida do professor. Então, hoje nós vamos discutir a importância de reconhecer, acolher, de compartilhar experiências e de acreditar que esses desafios podem ser superados. Ser professor, nós sabemos muito bem, durante todos os anos de experiência, que não é só chegar a uma sala de aula, apresentar um conteúdo e ok. Muitas profissões envolvem chegar de manhã a um trabalho, mexer numa máquina, desliga a máquina, vai embora e aquilo fica lá no trabalho. E na vida do professor, isso não acontece. O professor, ele vivencia desafios diários, ele lida com conflitos na sala de aula, ele trabalha às vezes com situações que vão chegando com a novidade da tecnologia e tudo isso vai fazendo com que ele precise se desafiar cada vez mais. E isso muitas vezes dá uma angústia, dá um desespero, além do serviço que ele leva para casa, porque tudo que acontece na sala de aula muitas vezes vai parar lá na conversa entre família. Lembrando que a sala de aula ela é um ambiente muito heterogêneo, então envolve muitos planejamentos, envolve o professor ter a habilidade de lidar com os diferentes níveis de aprendizagem que estão dentro daquela sala, os diferentes contextos que ele pertence, né? Então é realmente um desafio gigantesco. Reconhecer é importante, acolher mais ainda. Acolha o seu sentimento e converse com outras pessoas sobre isso que você está sentindo. Há uma fala de que o professor é um profissional solitário e isso precisa acabar. O solitário precisa ser substituído por solidário. Então, reconhecer os desafios, acolher, como a Sandra falou, e se permitir pedir ajuda é fundamental. Muitas vezes, um colega da escola consegue, por exemplo, trabalhar de uma forma mais adequada com uma turma que é indisciplinada, por exemplo, e que traz dificuldades ali no manejo da sala de aula. E se você conversa com esse seu colega e esse colega compartilha com você experiências do que ele usa de estratégia, isso é muito importante. Às vezes você não vai usar a mesma estratégia dele, mas conversar com colegas pode trazer insights valiosos para você fazer com que esse desafio seja superado. Há um mito de que nós não podemos expor a nossa vulnerabilidade. E a gente alimenta isso como se nós tivéssemos que dar conta de tudo o tempo todo. Quando nós tiramos esse peso e acreditamos que quando expomos a nossa vulnerabilidade para o outro, e isso é uma relação de confiança, de vínculo, quando nós expomos a nossa vulnerabilidade para o outro, e isso fortalece essa relação e nos fortalece para que a gente possa seguir adiante. Porque a gente não vai dar conta de tudo mesmo. A gente não vai dar conta de tudo o tempo todo. E tá tudo bem. Então, acolher, reconhecer os desafios, acolhê-los, é o primeiro passo para que a gente possa transformá-los. Exatamente. Nós também gostaríamos de compartilhar algumas experiências que fizeram com que a gente refletisse sobre a profissão. Certa vez, numa escola em que eu trabalhava, no 7º ano eu recebi um estudante que estava com a alfabetização assim muito comprometida. E aquilo foi desafiador para mim, pois eu tentei várias estratégias e eu não conseguia fazer com que ele se interessasse pela leitura e pela escrita. Aquilo tudo trazia para ele uma angústia, a vergonha, o desespero de estar ali presente numa sala de aula em que muitos dos alunos estavam ali desenvolvendo atividades que faziam parte do ano em curso. E ele não conseguia. E aquilo era muito, muito, muito ruim para ele. E para mim, enquanto profissional, também era. Porque todos os dias, por mais planejamento que eu fizesse, eu não conseguia atingir aquele estudante. E além disso, entender o que ele estava sentindo começou a ser algo assim
muito importante para mim. Em conversas no fim da aula, em conversas em momentos em que eu podia estar com ele apenas para falar da dificuldade dele e ele começou a estabelecer essa confiança comigo, começou a trazer para mim alguns insights. E também na conversa com outros colegas, né, dos outros componentes. E eu percebi que esse estudante ele gostava muito de animais, principalmente o cavalo. Eu comecei a organizar as atividades dele com essa temática. Então, eu organizava o planejamento da aula por tudo aquilo que fazia parte do contexto do 7º ano, mas para esse estudante eu organizava a mesma prática, mas com essa temática que era fundamental e que trazia esse aluno para dentro do universo da sala de aula. E a partir disso, a leitura e a escrita começaram a ganhar força na vida dele. Eu me lembro que o primeiro dia em que ele pegou a atividade e começou a realizá-la, claro, com as suas dificuldades, mas com vontade de fazer, com vontade de tentar, foi marcante. Quando aquela aula acabou, eu me lembro de ir para a sala dos professores e me emocionar demais, chorar muito, porque eu não acreditava que tinha dado certo. A gente estuda bastante, a gente busca conhecimentos teóricos para entender para onde é que a gente deve caminhar. E isso é importante. Naquele momento, foi uma atitude que levou tempo, levou muito tempo, mas foi possível mudar a rota, corrigir aquela rota que estava ali incomodando tanto. Se ele tinha vindo até o 7º ano nessa situação, eu não podia fazer com que esse aluno passasse por mim e continuasse com esse desgosto mesmo pela leitura e pela escrita. E foi muito, muito significativo. Por isso, em todas as conversas com novos professores, eu sempre conto essa história, para a gente perceber que existe sempre uma possibilidade. Uma outra ação que eu sempre valorizei enquanto professora, enquanto gestora, é a parceria com a família. Estabelecer esse vínculo. A gente sabe o quanto é difícil, muitas famílias não têm um interesse pela vida escolar da criança. Por outro lado, há outras famílias que têm um interesse muito significativo. Então, se fortalecer a essas famílias, contribui para que essas famílias que ainda não reconheceram a importância da escola também comecem a observar. O professor sozinho em sala de aula carrega um peso muito grande. É notório como o trabalho de um professor que tem um vínculo estreito com as famílias fica muito mais leve do que aquele professor que se mantém distante das famílias dos seus alunos. Então, invista em pequenas ações. Hoje, nós temos os grupos no WhatsApp que pode ficar fechado e só o professor informar, colocar informações da rotina mesmo, incentivar essa participação. Há movimentos em que uma simples apresentação de um trabalho feito naquele dia, na porta da sala, não precisa esperar a mostra cultural para apresentar o que está sendo desenvolvido. Dar ciência, deixar a família participar desse processo, faz toda a diferença para que essa carga tão pesada que a gente carregue seja compartilhada durante todo o ano letivo. Busquem investir nesse estreitamento de laço, de vínculo com a família dos alunos. E essas são informações que podem ajudar você num desafio que você esteja enfrentando. O desafio que você está enfrentando hoje, professor, ele pode ser superado, mas ele só vai ser superado se o compartilhamento acontecer. Peça ajuda, peça apoio, converse com seu colega mais experiente. E você, colega mais experiente, nunca se esqueça que um dia você também começou. É muito importante você ter essa generosidade. Generosidade. A palavra que precisa imperar dentro de uma relação entre parceiros de trabalho precisa ser a generosidade. O que você aprendeu, né? Desculpe a expressão, aos trancos e barrancos, e você pode encurtar o caminho do seu colega que está chegando agora nessa aprendizagem, faça, compartilhe, pois isso vai fazer diferença na vida dos estudantes que estão ali e na vida desse profissional que com certeza vai ter essa gratidão e essa energia boa sendo enviada para você que fez um momento legal ali com ele. E é muito importante nós enfatizarmos que superar os desafios não significa eliminá-los. Exatamente. Nós trabalhamos com pessoas. Então, os desafios de relacionamento, de compreender o que o outro está sentindo naquele momento, o seu aluno também sente, né? Você chega cansado, o seu aluno também chega cansado, você
lida ali com as famílias dos alunos, com os colegas de trabalho. São muitas energias trocadas diariamente. Então, os desafios vão continuar existindo, né? É muita ingenuidade nós falarmos que a nossa prática vai acontecer de forma tranquila e leve para sempre. Os desafios vão continuar existindo, mas essa superação, esse compartilhar, esse reconhecer e não desistir precisa imperar. Nós precisamos continuar acreditando e criando possibilidades de desenvolver um excelente trabalho, mas também de respeitarmos o nosso tempo, de não esquecer jamais que para eu cuidar de alguém, eu preciso me cuidar também. Então, o nosso recado aqui no final é: nunca subestime a diferença que você pode fazer na vida do outro. E esse outro pode ser o seu estudante e esse outro pode ser o seu colega de trabalho que está chegando agora à escola e que precisa de um parceiro experiente para compartilhar com ele boas experiências e estratégias. Encontre alguém em que você possa se apoiar e observe, aguce o seu olhar para observar aquele que está precisando do seu acolhimento também. Se você, professor, tem alguma história bacana para contar para a gente que possa inspirar outras pessoas a vencer o seu desafio, compartilhe aqui conosco nos comentários, no direct do nosso Instagram. Vai ser muito bacana conhecer a sua história e inspirar outros professores. Não esqueça de se inscrever no canal, curtir esse vídeo e até a próxima! Você já sentiu que os desafios de sala de aula são maiores do que você pode suportar? Eu já senti. E eu sou professora. Eu já senti, morri. Tá bem esquisito. Para Eu de sou tom de voz fazer e tô fazendo barulho da caneta. Tá nervosa, de verdade? Tá bom, não dá. Vamos voltar, bora. Clima, volta, vai. Toma água, faz tintim. Vou me